Olá, tudo bem? Bem-vinda ao canal Curiosidades da Natureza, um lugar em que você aprende sobre as espécies de animais da natureza de uma forma bem interessante. E é claro, já se inscreva no canal e acione o sininho para que você não perca nada de interessante aqui, tá certo? Então vamos lá! Bem, já deve conhecer as tartarugas. E você já viu uma, não é? E sim, vamos ver algumas coisas interessantes sobre elas. As tartarugas vivem em todo o mundo, mas como a maioria das espécies não se encontra nos polos. Se bem que elas não se preocupam com certas intempéries, e claro, com um casco como escudo protetor, isso fica fácil. Porém, a esmagadora maioria das tartarugas são encontradas na América do Norte e também mais ao sul da Ásia. E já a Europa é uma região de poucas espécies, talvez 5 ou 6 tipos apenas. E existem no mundo praticamente 2 tipos de tartarugas. As tartarugas terrestres, que são chamadas de jabutis, enquanto as que vivem na água doce ou em pântanos são as denominadas cágados. E você sabia que tartarugas não têm dentes? Sim, é isso mesmo, as tartarugas não têm dentes, e no entanto, isso não é de forma alguma uma limitação para se alimentar, já que algumas espécies, como a tartaruga de couro, possuem estruturas de queratina no palato, ao redor da mandíbula e até no esôfago, que as ajudam a reter e processar todo o alimento. E de outra forma, diversas espécies, como a tartaruga verde, que não tem dentes e nem estruturas de queratina antes mencionadas, elas contam com a forma dentada que sua mandíbula possui, e isso para segurar as algas ou a vegetação da qual se alimentam quando são adultas. E claro, se elas não possuem dentes, elas também não têm cordas vocais. Esta é uma das curiosidades das tartarugas marinhas e terrestres mais surpreendentes, que é a falta de cordas vocais, e no entanto, isso não impede de elas emitirem diversos tipos de sons para se comunicar. Embora nós não possamos ouvir claramente os sons produzidos por esses animais, eles produzem diferentes tipos e de frequência sonora. Um exemplo disso é na copulação. As tartarugas emitem certos sons. Outra curiosidade sobre as tartarugas é que elas também não possuem ouvido externo, ou seja, elas não têm orelhas, mas têm um sistema auditivo composto por ouvido médio e interno, o que lhes permite ouvir. E também seu tímpano, ao contrário de outros répteis, está rodeado pelo labirinto ósseo e não por escamas. Nesse sentido, apesar de as tartarugas não terem orelhas, elas não só conseguem ouvir, como elas usam suas diversas frequências sonoras para a comunicação. E se não bastasse isso, você sabia que o cheiro chega até as tartarugas pela sua garganta? E sim, você ouviu bem. Então, se você encontrar uma tartaruga andando com a boca aberta, não é para mostrar sua boca. Saiba que elas estão apenas tentando sentir o cheiro do ambiente. E você sabia que o seu casco é parte da coluna vertebral? Não pense que elas saem dos cascos como aprendeu a sua vida toda. As tartarugas não saem de seus cascos como mostrados em desenhos. Isso é mito. Elas apenas se encolhem dentro de sua estrutura óssea interna. E essa é a característica mais distinta das tartarugas, que é, sem dúvida, seu peculiar casco, que proporciona certa proteção contra alguns predadores e golpes. Embora a dureza varie de uma espécie para outra, essa estrutura não é um exoesqueleto, é na verdade uma modificação da caixa torácica do animal. Essa estrutura em muitas espécies é formada por diversos ossos e uma espessa cobertura de queratina, com exceção de alguns casos, nos quais o casco é mais macio, porque é constituído de uma camada grossa de pele. E as tartarugas, você sabia que se comunicam antes de nascer? Estranho, não é? As tartarugas marinhas, quando ainda estão no ovo e estão perto de eclodir, são capazes de ouvir os sons emitidos pelas fêmeas agrupadas dentro da água, e fazem isso para guiar os filhotes. Os filhotes também fazem certos sons com a finalidade de se comunicar com os outros filhotes que estão para nascer, e assim, se sincronizam para eclodir. E tem mais, você sabia que a temperatura condiciona o sexo da tartaruga? Outra das coisas mais curiosas sobre as tartarugas é que o sexo de um filhote é determinado pela temperatura. Desta forma, em várias espécies de tartarugas, a temperatura do ambiente onde os ovos se desenvolvem determina o sexo dos embriões. Mas não existe um processo único. O ciclo de reprodução das tartarugas pode se repetir em intervalos de 1, 2 ou 3 anos, variando conforme a espécie e seu ambiente. O acasalamento ocorre no mar. A fêmea escolhe um entre vários machos. A cópula dura várias horas, a fecundação é interna, e uma fêmea pode ser fecundada por várias tartarugas machos.
Em alguns casos, podemos entender que as temperaturas elevadas fazem com que mais fêmeas se formem e tenhamos menos machos. Em outros casos, os machos são formados se houver condições térmicas intermediárias, enquanto as fêmeas se a temperatura estiver em um desses extremos. Existem até espécies, como a tartaruga chinesa, em que o embrião se move dentro do ovo para escolher melhores condições de temperatura, o que influencia na determinação do sexo. E você sabia que as tartarugas vivem muito na Terra? Essa curiosidade sobre as tartarugas você já deve conhecer. E veja isso enquanto estão no ovo, e ao nascer são muito vulneráveis, principalmente aquelas que vivem em espaços naturais onde existem predadores que as perseguem para se alimentar delas. No entanto, as tartarugas são animais que crescem rapidamente, o que permite que se desenvolva mais rápido para se proteger, principalmente por sua carapaça. Uma vez que crescem, esses animais são capazes de retardar seu desenvolvimento e envelhecem lentamente, o que lhes dá uma importante longevidade de mais de 100 anos, como é o caso da tartaruga gigante de Santiago e entre outras. E uma tartaruga no zoológico da Índia se suspeita ter 250 anos, mas isso não se sabe exatamente. Existem também algumas espécies gigantes. Dentro das tartarugas terrestres existe um grupo de 12 espécies vivas que são conhecidas como tartarugas gigantes de Galápagos, sendo as maiores tartarugas que existem na atualidade. E embora existem várias espécies, algumas destas podem pesar cerca de 400 kg e medir 1,8 metros. A tartaruga de couro, que vive no litoral capixaba, pesa 800 kg e pode chegar a impressionantes 2 metros de comprimento. A tartaruga de esporas africana é uma das maiores, podendo viver por mais de 100 anos e pesar em torno de 90 kg. E saiba que tartarugas são criaturas solitárias. Isso quer dizer que a mamãe tartaruga protege seus filhinhos por pouco tempo. E depois, claro, é cada um por si. Quanto à dieta das tartarugas varia muito para cada espécie no mundo. A tartaruga marinha comum é carnívora e só se alimenta de plantas ocasionalmente. Nas águas costeiras, essas criaturas se alimentam principalmente de invertebrados que vivem no fundo do mar, como os búzios, moluscos e alguns caranguejos. E por outro lado, as tartarugas de couro possuem todo o mecanismo de caça para aprisionar e consumir suas principais presas, as águas-vivas. E a tartaruga verde fica sendo a única espécie primariamente herbívora, alimentando-se de ervas marinhas e algas. Mas infelizmente hoje as tartarugas são grandemente ameaçadas pela ação humana irresponsável na natureza. A poluição dos mares e a quantidade de dejetos marinhos é algo que ameaça todas as espécies de tartarugas marinhas e degrada seus habitats naturais. O derramamento de óleo ocorrido em 2010, por exemplo, foi o maior na história dos Estados Unidos e afetou diversas dessas criaturas residentes no Golfo do México. Além disso, as tartarugas podem confundir linhas de pesca, balões, sacos plásticos, alcatrão flutuante ou óleo com alimentos e acabarem intoxicadas ou mortas. Os microplásticos lançados no mar são uma ameaça crescente para as tartarugas marinhas, especialmente as mais jovens que vivem e se alimentam perto da superfície da água. E por outro lado, se já não bastasse todas as fascinantes curiosidades da espécie, as tartarugas, acreditem, também já foram ao espaço como outras espécies de animais. No ano de 1968, astrônomos russos enviaram para o espaço uma tartaruga. Foi o primeiro foguete a dar a volta na Lua e voltar para a Terra em segurança. Mas o animal teve perda de 10% de seu peso corpóreo durante a viagem. No entanto, seu retorno foi feito em condições apropriadas. Nossa, isso é incrível! Isso é interessante, não é? Então você sabia disso? Conhecia as tartarugas desta forma antes? Se quer saber mais sobre a natureza dos animais, continue conosco no canal para as próximas curiosidades. E se gostou, deixa o seu like. E até logo!